Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Barba Fla e da Flamengo Love. Eu sou Rafael Cota, o Barba, e hoje a gente vai falar sobre essa declaração do Felipe Luiz sobre o Sampaoli, que confirma muita coisa que eu falei aqui pra vocês, tá? Só antes eu vou pedir pra vocês já deixarem o like e ativar as notificações, e enfim, vamos pro vídeo, tá bom? O Felipe Luiz falando sobre o Sampaoli no Charla Podcast. Tem problema. Eu sigo o Sampaoli desde 2017, mais ou menos. Jogamos contra o Sevilha, Atlético Sevilha, e foi um jogo super difícil. Ele jogava muito bem, eles fizeram uma grande campanha. Nós ganhamos, mas foi um jogo assim difícil. E aí eu falei, cara, esse cara é interessante, o jeito que ele joga e tal, não sei o quê. Um jogo de posição e tal, futebol moderno agora, né, que esses treinadores assim que propõem jogo. Achei interessante. Aí segui um pouco mais e tal. Foi pra seleção, não deu certo. Vai pra cá, vai pra lá, não sei o que tal. Santos. E se você for ver 2019, os dois jogos mais difíceis do Flamengo, Santos. Em casa e fora. Dificilíssimos. Falei, caraca, que treinador e tal, interessante e tal. Foi pro Atlético Mineiro, segundo. Ele sai, o time campeão. Né? Ele ficou segundo no Santos também. Com, acho que a melhor campanha do Santos, né? De pontos corridos, não sei. Isso é interessante, eu falava sempre isso pra vocês. O time do Sampaoli não é campeão com o Sampaoli, é campeão depois que ele sai. Isso aí eu falei várias e várias vezes. Aí, ele vai pro Marselha, o Gerson tá no Marselha. E eu, como eu amo o Gerson, assisto quase todos os jogos do Gerson. E fui ver os jogos do Gerson. Cara, o Marselha jogava muito bem, muito bem. Então, você fala pra mim, o Flamengo errou em trazer o Sampaoli? Na minha opinião, não. O cara, aonde eu vi o cara jogar, o time dele jogava pra caramba. Jogava muito. Ah, mas ele é louco. Eu falava com alguns companheiros, ele é louco, tu tem que ver o que ele fez aqui. Nossa, ele acabou comigo, ele não sei o que e tal. Aí tinha outros que falavam, não, eu gostei muito dele, ele tem um jeitão, mas pô, comigo foi muito bem e tal. Porque, sabe, tem companheiros, ex-companheiros que falam, eu tô jogando, o treinador é bom. Não tá jogando, o cara é fraco. Tem muito. Bom, aí o Gerson falava, cara, ele é diferente e tal, mas, pô, muito bom e tal, não sei o quê. Quando ele chegou aqui, eu falei, pronto, solucionou, nós vamos, pô, voar, porque ainda mais pega um time que tá perdendo, os jogadores são uma esponja nesse momento, né? E todo mundo quer aprender e tudo mais. Eu falei, cara, esse cara vai voar aqui, não sei o que e tal. Mas, assim, começou o time oscilando, sem entender a ideia. O Maracanã é um estádio difícil, ele gostava muito que os zagueiros e o goleiro ficassem com a bola, vinha aquele murmurinho, né, que vem do Maracanã. Isso deixa os criadores de jogo nervosos. E talvez os que melhor pé tivessem ali para aquele momento não estavam, né? O Rodrigo Caio, eu, tal, a gente não estava bem ainda para poder ajudar. E aí a construção não estava tão boa e aí acabou que o time começou a ficar ansioso, os jogadores descendo para pegar a bola, justo que ele não queria e tal. Mas assim, o que eu posso te dizer do grupo é que o grupo estava dando a vida. Estava dando a vida por ele, estava dando a vida. Sempre tem jogador insatisfeito, sempre, em todo o plantel, mas o grupo do Flamengo é um grupo muito bom, porque, assim, aguenta o treinador, uma loucura de um treinador. E aí, em um determinado... É verdade isso, hein? Ele falou em mais trechos dessa entrevista, eu vou publicar mais coisa aqui dele, falou exatamente sobre essas loucuras dos treinadores que os jogadores seguraram as pontas, quando nenhum outro elenco seguraria mais, hein? No momento, acontece aquilo com o Pablo e o Pedro, né? Que o Pablo... Eu não vinha jogando com o Pablo, com o Sampaoli, e o Pablo era o preparador físico. Cara, esse cara era bom demais, mas um grande preparador físico, assim. O time tava muito bem fisicamente. Ele recuperou, ele até falou do físico e tal. Nesse ponto eu errei, porque eu achei que o problema do Flamengo era o preparo físico, né? Muitos jogadores se machucando e tal. Posso ter errado, tem que assumir, né? Se eu errei, de acordo com o Felipe Luiz, eu estou errado. Então, eu assumo que errei. Na minha opinião, não é. Deu até um bafafá ali e tudo mais. Mas, assim, porque se o time tá bem no campo, corre menos. Não precisa tanto físico e tal e tudo mais. Nosso time era muito de transição, perdia muita bola, muito contra-ataque. Então, eu achava que dava pra arrumar aquilo ali. Mas ele não. E aí, bom, aconteceu aquele desastre com o Pablo e com o Pedro. Tu tava lá? Hã? Tu viu? Tava, assim, a 2 metros, né? Assim... Ninguém acreditou, ninguém podia acreditar que estava acontecendo aquilo, né? Um cara que o Pedro não fez nada pra ele, nada. Não falou, não foi falar pra ele, não fez nada, simplesmente não quis aquecer, pronto, mais nada. E o cara chega e faz aquilo. Então, assim, você fala, pô, um cara desse
Tipo, nem o Pedro acreditou, tanto é que não revidou. Pega de surpresa, aliás, né? o Pedro nunca ia revidar, porque o Pedro é também muito coração bom. Possivelmente foi por isso que foi nele, né? Possivelmente, o cara já provavelmente sabia que não ia ter um revide do Pedro, né? Então por isso cresceu em cima dele, como a gente costuma dizer por aqui. Nunca ia fazer isso. Nenhum companheiro foi lá pra bater nele, ninguém fez nada. E aí até escutei alguns caras falando pra mim assim, pô, como é que vocês não bateram nele e tal, não sei o que. Cara, nunca. Ninguém, nem o cara que tomou o soco revidou, não sei o que e tal. E a partir daquele momento ali ficou insustentável, porque o Pablo era o cara mais importante da comissão do São Paulo, né? E assim, o clima, assim, não se fala disso, beleza, não se fala disso, mas tá ali, tá na memória e tal, tudo mais. Por mais que ele colocasse uns caras de confiança dele e tudo mais, o time não andava, o ambiente não era bom. E aí, como o meu companheiro Davi Luiz sempre fala, é a diferença de a bola bater na trave e entrar ou bater na trave e sair. Não era bom, o ambiente não era bom, era pesado, era um ambiente meio... Sentia assim uma energia meio... Não era de falsidade, mas era uma coisa assim, pô, aconteceu um negócio grave aqui, a gente só botou um pozinho Não resolveu, aqui e tal, né? Ó, isso é importante, rapaziada. Ele falando que... Na verdade, ele não estava falando isso. Aliás, eu peço desculpa, eu tô um pouco gripado. Mas ele... A solução para isso era o que todos nós defendíamos, né? Nesse momento, ou o São Paulo se posicionava, né, com firmeza a favor dos caras, ou o Flamengo dispensava o São Paulo. Se isso tivesse sido feito nessa época e o Tite tivesse vindo, talvez a gente tivesse mais chance de ganhar o Brasileiro. E não foi feito. E esse sentimento da coisa não ter sido resolvida atrapalha demais, cara. O Felipe tá falando. E todos os jogadores têm a mesma opinião, com certeza. Vamos continuar. Bom, que aconteceu o que aconteceu, perdemos a final, que poderíamos ter ganho. O futebol é tão fina a linha, né, que acontece essas O Bruno coisas. faz o primeiro gol ainda, Poderia ter ganho a final e tudo mais, mas ele acaba saindo. E aí vem o Tite, que é o que você vai fazer agora. Pergunta agora, né? É isso. Quer que eu já continue? Ou você Então, quer fazer pode continuar, não. Sensacional. Vou falar do Dorival pra mim. É muito fácil falar dele, porque ele também é como um pai pra mim. Porque assim, o Tite tem uma relação humana muito verdadeira, muito estreita. Eu tenho uma amizade com ele muito grande. Eu fiquei 10 anos na seleção, períodos assim, né? Mas foram 10 anos. E quando ele voltou pra seleção, eu era titular da seleção. E ele volta a trazer o Marcelo e me tira. E ele me tira, mas me tira de uma forma de frente, honesta. Falou por que tava tirando e que me respeitava. E ele me deu a chance depois de competir pela posição com o Marcelo. Ele me deu a chance de competir pela vaga na Copa com o Alexandro. Então ele me deu toda a possibilidade, inclusive com a perna quebrada. Sabe, foi um cara justo comigo. Eu não tenho, assim, nada pra falar dele mal, nada, mas nada, zero. Taticamente, todo mundo sabe que o Tite é fora de série aqui no Brasil, ele é muito acima da média. Muito do que eu já vi aqui. É um cara completo, é um cara que cuida de todo mundo. Então, assim, quando você fala Tite veio pro Flamengo, eu já penso sinônimo, assim, igual eu pensava com o São Paulo. Vai fazer 100 pontos no Brasileiro. Sim. Esse ano é um ano de muitas cicatrizes. O 2023 foi um ano de muitas cicatrizes. Ele conseguiu ainda botar um band-aid, né? Verdade. Mas agora nessas férias ele tem que ir lá dar ponto, operar, não sei o quê, suturar isso aí, botar um pouco de antibiótico ali e tal, não sei o quê, e curar essa ferida. Precisa vir gente nova, precisamos sair, eu preciso sair do Flamengo, lideranças ali a gente tem que trocar, é importante. Outros líderes têm que surgir líderes que agora não são líderes, mas eles vão surgir com a nossa saída, com certeza, porque isso é o natural, o ciclo da vida. Diego saiu, né? Os Diego já vão ser saíram, agora. Por exemplo, o Gerson surgiu, o Bruno surgiu, e vão vir mais líderes ali dentro. E, então, assim, é necessário. Agora, precisa sim, realmente, ter essa... como é que fala? Essa reformulação, esses jogadores novos vindo pra cá, pra competir, pra realmente botar em aperto o Ayrton, botar em aperto o Pulgar, botar em aperto o Gerson, o Arrascaeta. Todos eles precisam sentir que estão com uma ameaça, porque isso aí eleva o nível, na minha opinião, entendeu? A ameaça que ele fala, já, obviamente, né, é alguém para disputar a posição com eles, tá? Ele tá falando de reformulação. Vocês vejam, tem jornalista aí falando bobagem sobre as falas do Felipe Luiz, mas ele reconhece que a saída dele
Embora eu pessoalmente acho que não, mas ele fala isso, a saída dele vai fazer bem ao Flamengo, vai surgir novos líderes, vai surgir novas pessoas para poder guiar o elenco, e isso é saudável, é bom, e é mesmo. Tem jornalista falando bobagem aí, né? Quem vocês acham que tá falando mais bobagem? Comenta aí que eu vou interagir com alguns de vocês. Vamos continuar. É isso aí. Eu acho que eu não queimaria a língua se eu falasse que ele é o melhor treinador da história do Flamengo, né? Eu não sei se isso é justo, né? Porque eu não... Jorge Jesus, segundo Felipe Luiz. Conheço todos, mas ele é muito bom, muito bom. O conteúdo dele é uma coisa, assim, espetacular. É aquele negócio, assim, milimetricamente no campo, você sabia o que tinha que fazer em todo momento. Aliás, não só eu, senão que eu sabia que se eu estivesse no lugar, eu sabia onde estavam todos os meus companheiros. Era muito bem treinado e tudo mais. Mas tinha um time do caramba, né, com ele, né? Tinha jogadores, assim, trouxeram, o Flamengo foi lá, trouxe o Rafinha, trouxe o Gerson, o Arrascaeta veio... ele chegou e recuperou o Arrascaeta que não estava jogando. O Gabi, ele transformou o Bruno Henrique em atacante. E o Bruno Henrique é o cara que melhor ataca o espaço do Brasil, faz um movimento em profundidade. O Rodrigo Caio e o Pablo pode ser que seja um mérito dele junto com o departamento de análise ou de scout do clube. O Arão já era consolidado, então assim... O Ele Everton mexe Ribeiro, no Arão, né? Traz o Arão pra primeiro homem. primeiro volante. O Arão era o filho dele. O Everton Ribeiro, que era o melhor jogador do Brasil, 2 anos já foi o melhor jogador do Brasil. Então, assim, o time era um time realmente muito qualificado. Além do Diego Alves, que, pô, todo mundo sabe da qualidade que ele tinha. Juntou tudo. Que você falou da sinergia antes, a tempestade perfeita, juntou. Eu não posso garantir, por exemplo, que ele vai voltar e vai dar tudo certo, porque depende muito das peças que ele tem na mão. Tanto é que ele chega nos lugares e ele pede contratações. Obviamente, como todo treinador que chega, pede as suas peças, mas... ele teve o mérito de conseguir entender cada característica daquele grupo e fazer esse grupo ter uma conexão, uma química dentro e fora do campo de uma forma extraordinária. E depois ele tinha uma coisa excelente, assim, ele assumia toda a culpa do que desse errado, ele assumia. Então, assim, sem dúvida, do que é taticamente, assim, o melhor treinador que eu já tive na minha carreira. Cara, Felipe Luiz falou isso do Jorge Jesus. Tem gente que acha que não, que é bobagem, que, enfim, que foi sorte. Foi sorte do Jorge Jesus, foi sim. Felipe Luiz, que é o cara que mais entende taticamente o jogo no Brasil, falou que ele foi o melhor técnico que ele, como jogador, teve, né? Então, ele sabe muito mais do que você que fala abobrinha, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Vamos procurar mais alguns momentos aqui pra gente reagir. E, como eu falei, não deixem de dar o like, de se inscrever no canal, ativar as notificações. Você tá no Facebook, marca aquele amigo que tem que ver as palavras do Felipe Luiz aqui, sob uma ótica, né, uma análise minha, corroborando muita coisa do que foi falado, do que foi, enfim, feito. Eu, pessoalmente, vivi intensamente alguns desses momentos. E é isso, tá bom? Muito obrigado a todos, a nós, tamo junto e eu fui.